Olá, me chamo Chafina Fernanda Silva e hoje vou apresentar para vocês a modelagem e análise de um sistema linear. O objetivo aqui é pegar um sistema linear de ordem 2 ou superior, obter uma representação por variáveis e estados em duas formas canônicas diferentes, também obter a função de transferência, encontrar os polos e zeros do sistema e, por último, encontrar a sua resposta ao impulso. Então, aqui a gente tem o seguinte sistema, que é definido pela equação diferencial de terceira ordem. Para se obter a função de transferência, basta aplicar a transformada de Laplace. Para isso, basta seguir a tabela da transformada de Laplace, que diz que para uma função que está derivada independente da ordem que seja, a sua transformada vai ser S, o expoente de S vai ser o expoente que corresponde à derivada em que você está convertendo, no caso aqui é a terceira ordem, então o expoente vai ser 3, vezes aquela função no domínio da frequência. Quando a gente faz uma transformada de Laplace, a gente pega uma função que estava no domínio do tempo e passa para o domínio da frequência. Além disso, se considera as condições iniciais desse sistema. Mas aqui, a gente definiu que as condições iniciais são nulas. Então, o resultado da transformada de Laplace vai ser apenas esse. Como aqui não tem nenhuma derivada, apenas passou de u de t para u de s. E aí, isolando y de s e u de s, que correspondem respectivamente à saída e à entrada, a gente tem essa função, que é a nossa função transferência. Para se obter os polos e os zeros da função transferência, basta encontrar as raízes do denominador e do numerador. Ao encontrar as raízes do denominador, fatorando o polinômio, a gente encontra os polos, que aqui no caso é menos 1, menos 2, menos 3. Já do numerador, ao encontrar as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara, a gente obtém os zeros, que no caso é menos 4 e menos 5. Agora a gente vai ver uma outra forma de representar esse sistema, que é através de variáveis de estados. Aqui a gente vai ver a forma canônica controlável, que leva em consideração a controlabilidade do sistema. Para isso a gente vai utilizar a variável intermediária PDS, que não vai interferir nos valores de VDS, apenas vai nos auxiliar a determinar a forma canônica controlável. Então, a gente vai chamar de GN de S a parte que corresponde ao numerador e GD de S a parte que corresponde a 1 sobre o denominador. A gente tem que encontrar essa equação de estado, que está no domínio do tempo, então vamos precisar fazer a transformada inversa e que não sabemos ainda quem é A e quem é B, então a gente tem que determinar. Já o vetor de estados nós vamos definir. Então, para iniciar, a gente pega a nossa função GD de S, que está utilizando u de S, que é a entrada, e P de S, que é a nossa variável intermediária. Ao isolar u de S, a gente encontra a seguinte expressão, que ao fazer chuveirinho, nos dá essa expressão. Aí a gente aplica a transformada inversa de Laplace, como eu falei, e encontramos que u de t é igual a essa expressão. Se a gente isolar a derivada de maior ordem, que no caso é a terceira ordem, a gente tem essa expressão. E aí agora a gente vai definir o vetor de estados, como eu mencionei. Então aqui eu optei por chamar x1 de P de t, x2 de derivada de P de t e x3 de derivada segunda de P de t. Se a gente parar para olhar de novo a nossa equação de estado, a gente vê que ela também tem a derivada do vetor de estados. Então a gente tem a derivada do vetor de estados que nós acabamos de definir. Como a derivada de x1 vai ser a derivada de P de t, a gente definiu aqui que a derivada de P de t é x2. O mesmo vale para x3. Então, x2, x3 e, por último, a derivada de terceira ordem de P de t é a expressão que nós definimos aqui. Então, bastou substituir. Agora, vamos colocar no formato da representação de estados. Então, a gente coloca aqui o vetor de estados que definimos, aqui os valores que vamos multiplicar por ele. No caso, na primeira linha a gente tem x2, na segunda linha a gente tem x3 e na terceira linha a gente tem tudo isso. Além disso, vamos isolar a correspondente da entrada, que vai ser a matriz B. E como esse valor aparece na derivada de P de terceira ordem, o 1 ele vai ficar aqui embaixo. Essa é a nossa representação matricial do sistema. Já a saída do sistema é definida por essa expressão de estados e ela é obtida a partir daquela expressão que envolve o numerador da função de transferência, que é essa daqui. Isolando a saída, a gente tem esse valor aqui, fazendo a transformada inversa de Laplace, obtemos isso daqui e visualizando o vetor de estados que a gente definiu, a gente tem que derivada segunda é x3, derivada primeira é x2. Então já foi substituído aqui. Aí basta colocar na expressão final. Vamos ter C como essa matriz, o vetor de estados que a gente definiu lá no início. Aqui é zero porque você vê, não tem nenhuma contribuição da entrada. Então tá aqui só para mostrar no formato, mas não tem essa contribuição aqui. Bom, agora a gente vai ver uma outra forma de representar essa função de transferência, que é utilizando a forma canônica modal. Nessa forma, o que vai ficar evidenciado são os polos do sistema. Então, para iniciar, a gente vai pegar a função de transferência e já vai colocar o denominador na forma fatorada. Além disso, para facilitar ainda mais a obtenção, vai ser feita a expansão da função transferência em frações parciais. Isso vai deixar muito mais simples a obtenção da representação na forma modal. Aqui, a gente tem a representação em frações parciais. Bom, então, em seguida, bastou isolar a saída e passar a entrada para o outro lado, então a gente ficou com essa expressão. E aí, para encontrar a expressão em relação às variáveis de estado, foi feito o seguinte esquema. Foi feito esse diagrama e é através desse diagrama que vai se obter as expressões em relação às variáveis de estado. Então aqui a gente tem a entrada, a saída, a derivada da variável de estado x1 vai ser dada por 12 vezes u, que é a entrada, menos x1 sobre s. 1 sobre s, quando você faz a transformada inversa de Laplace, vira 1, exatamente aquela expressão que tem no slide. O mesmo vale para aqui, vai ser menos 12u vezes menos 2x2 de t, já passando para t, e a derivada de x3 vai ser 2u menos 3x3 de t, que são essas três expressões que a gente obteve aqui. E aí, colocando em forma matricial, como da outra vez, basta deixar isolado os x1, x2, x3 e colocar em A o que separa. Como eu mencionei aqui na forma canônica modal, a gente fica exatamente com os polos do sistema na diagonal e a nossa matriz B vai ser dada por isso. Aí a saída do sistema vai ser a soma dos estados. Lá naquele esqueminha, também dava pra ver que seria a soma dos estados. E aí a gente vai ficar aqui então que a matriz C vai ser 1, que é a soma dos três estados. Aqui tem o vetor de estados e novamente o D é zero porque não tem nenhuma contribuição da entrada na saída. Por último, temos que obter a resposta ao impulso. Então, no domínio de Laplace, relembrando que essa é a relação entrada-saída e no caso, a resposta ao impulso seria a resposta quando a entrada é dada pelo impulso, que fazendo a transformada de Laplace é igual a 1. Então, nesse caso, a saída no domínio de Laplace é exatamente igual à entrada. Nesse sentido, basta fazer a transformada inversa da função g de s, que a gente obtém h de t, que vai ser a resposta ao impulso. E aí a gente precisa fazer a seguinte consideração. Também, como eu mencionei, está tabelado que 1 sobre s mais a é igual a exponencial elevado a menos at vezes u de t. Então, a gente tem que, pegando a nossa expressão g de s, naquele formato em que foi feita as frações parciais, passar para a transformada inversa de Laplace é bem simples. E aí, por fim, isso aqui vai estar multiplicado por u de t, principalmente por conta do impulso, que vai fazer com que essa resposta só é válida para valores de t maior do que 0.